Bom dia, boa tarde, boa noite, produtor. Seja muito bem-vindo ao Slay Agro, o podcast produzido pelo Slay Studio. Eu sou Jéssica Pansart, estou aqui com o Igor Furtado e hoje nós vamos receber o Felipe Januzzi, que veio falar um pouco sobre como funciona, de onde surgiu e como está a genética Uber Brahma. Felipe, boa noite, muito obrigada por ter aceito o nosso convite. Conta pra gente quem é você, o que você faz e já fala um pouquinho sobre a genética também. Além de sucesso, né? A gente quer saber o que você faz. Ai, gente, boa noite, é um prazer estar aqui com vocês, parabenizar vocês pelo trabalho que estão fazendo, é muito importante assim, esse fomento, acho que faz muita diferença para a nossa região, para levar para o produtor informação de qualidade, tem muito valor isso e eu admiro de coração mesmo esse trabalho que está sendo desenvolvido. Bom, trabalho com genética Uber Brahma é um trabalho que faz parte da minha vida desde que eu me entendo por gente, assim, sabe? Poderia dizer, Felipe, quem é o Felipe? Essa pergunta é muito profunda. Mas, graduando em... Imagina a profundeza dessa pergunta. São muitas versões. Muitas versões, né? Concluindo o curso de medicina veterinária e apaixonado pelo trabalho que eu desenvolvo e faço parte antes mesmo de estar dentro da universidade. Eu acredito muito na genética como um insumo para aumentar a produtividade dentro de uma propriedade. Eu acho que isso, somado a outros fatores como biotecnologias da reprodução, melhorias na nutrição, na sanidade do rebanho, o melhor manejo de pastagem, entre vários outros componentes que melhoram a produtividade de uma propriedade, propiciam realmente essa melhora, porque eu acho que o produtor tem um desafio muito grande no momento atual, assim, porque ele tem duas formas de aumentar a produção dele. Ou ele expande a área que ele produz, ou então ele tecnifica para produzir mais no espaço que ele já tem. E eu entendo e tenho certeza que o caminho mais fácil para isso é investindo nessas alternativas que eu citei, e entre elas está aí a genética. É uma forma de otimizar o material que você tem. Não, igual um bezerro que você desmama com 180 quilos, você conseguir desmamar ele com 210 através de genética. Com certeza, e por isso que eu digo que é um investimento, porque no primeiro ano você já tem retorno, isso a gente está falando de um touro, e rapidinho ele se paga, padroniza a sua produção, né? Isso aplicado ao gado de corte numa operação de cria para venda de bezerro. E isso é uma coisa que vocês vendem lá pela genética Uber Brahma, posso dizer isso, né? A genética Uber Brahma tem início, Igor, justamente nessa necessidade. É uma união de dois produtores, já há 2 décadas, que tinham o meu pai e o meu tio, já falecido Carlos Balbino, que tinha exatamente essa necessidade. Eram produtores de gado comercial que precisavam aumentar a produção, e viram na genética, no caso da raça Brahma, uma alternativa para produzir mais sem aumentar o espaço, entende? E isso antes de enxergar o trabalho com genética como uma alternativa de negócio, por enxergar que o mercado precisaria produzir e ainda mais. Precisa de alternativas de qualidade para a nossa realidade, que é o ambiente tropical e a realidade de produção no Brasil, que está predominantemente a pasto. E no momento atual, quando a gente fala em genética Uber Brahma, porque essa filosofia hoje se distribui em outras propriedades de outros produtores, dentro e fora do Brasil, e o nosso trabalho consiste em manter a genética a cada ano mais aprimorada e mais adaptada à nossa realidade de produção, e dar o suporte aos produtores que manejam. Tá certo. Felipe, eu sou até suspeito para falar, por tudo que a gente já vem conversando nesse longo tempo. Eu admiro muito o projeto e faço questão de estar perto sempre. E gostaria que você falasse um pouco, até uma pergunta que eu já tinha muita vontade de fazer, das avaliações. Porque eu li já tem um tempo isso que eu tinha lido no site da Uber Brahma, que chegou um determinado momento que vocês precisavam de mais dados
para tomar um norte e começaram a fazer as avaliações. É isso que eu entendi mesmo. Exatamente, Igor. O que acontece? Quando eles se depararam com a raça Brahma, não restou dúvida que era a alternativa mais produtiva. E até hoje, se você abrir o site da BCZ, entrar na área do PMGZ e baixar o peso médio das raças zebuínas, você vê que a BCZ é o maior banco de dados de bovinos do mundo. Se você baixar o peso médio das raças zebuínas, lá tem uma tabelinha simples que você tem um peso a desmama, ao ano e aos 15 meses dos animais em regime de pasto, de semi-confinamento e de confinamento, né? O RA 1, 2 e 3. Eu só não lembro se era no mesmo local, que eu acho que por isso que fizeram aquela fazenda da BCZ, né? Não, isso é a média de todos os produtores. Todos os produtores em geral. No Brasil inteiro. Não teve comparando no mesmo lote, não, né? Isso vai ser interessante. Posso falar disso já, porque teve no ano passado uma prova comparando isso. Eu li sobre isso, mas eu já tenho um tempo isso aí e foi até muito bom isso aí, a gente voltar. Conclui o raciocínio da sua primeira pergunta e a gente volta nesse tema. E aí, não restou dúvida que a raça Brahma era a mais produtiva e se mantém sendo até hoje. Porém, logo no início, eles se depararam com um desafio importante, que foi observado que animais da raça Brahma, em diferentes manejos, em especial para fertilidade, possuíam um desempenho antagônico. Certo. Então você tinha fêmeas descendentes da mesma família, muitas vezes irmãs próprias, que com suplementação emprenhavam e a pasto não emprenhavam. Além de outros fatores, como peso ao nascimento, que foi um problema que se depararam, algumas características de conformação. E foi eles enxergaram a necessidade de realizar trabalhos técnicos para identificar quais seriam essas linhagens norte a seguir, que responderiam melhor no nosso ambiente e no nosso sistema de produção, que naquele momento e até hoje, predominantemente a pasto. Então, lá no início, foi dado início às provas de ganho em peso a pasto, que é da BCZ, que foi feito com uma participação muito grande do técnico da BCZ, que é o Fábio Miziara, que ampliaram o escopo de avaliações dessas provas de desempenho e passaram a mensurar um conjunto maior de características, como ultrassonografia de carcaça, para mensurar o rendimento e acabamento, a OL, a espessura de gordura, o próprio marmoreio. Características de conformação, fertilidade precoce nos machos. Até que se chegou ao ponto que no Congresso Mundial da Raça Brahma em 2010, o grupo de técnicos recebeu premiação num trabalho apresentado pelo meu tio, o Thiago, que você conhece, por ter realizado a prova de desempenho com zebuínos a pasto, que mensurou o maior conjunto de características no mundo, na busca de animais equilibrados que tivessem uma resposta na nossa realidade. E esse trabalho vem sendo atualizado a cada ano com o objetivo de adequar e também de modernizar as demandas do mercado. Então foi um primeiro passo, adaptar a raça Brahma à nossa realidade, preservando as características que diferenciam ela das outras, que é o peso, o volume, o rendimento de carcaça, mansidão, materno, temperamento. Rapaz, esse negócio de temperamento, eu fui ver fazer a prova, tem que ter coragem, né? Bota um marroco ali, você fica lá no meio do curral ali, assim. É bacana. Legal. Você fica no meio do curral ali, dá meio que uma mexida assim. Se ele vir você, ele é bravo. Se ele não vir, ele é manso. Se ele passar te olhando assim, é arredio, que eu acho que é. Classifica em dócil, que é quando ele se interessa por você, permite que você toque. Manso, que é quando ele sai sem correria, logo que você se aproxima dele. Reativo, sai correndo. E o agressivo é o que pega, que faz pega, você pular na cerca. Mas você vê que o temperamento é uma característica muito marcante da raça. Muito marcante. Eu acho que tem experiência entrando num curral cheio de vaca parida e você coça elas. Tem tempo que eu não estudo isso, mas eu acho que chama herdabilidade alta, que passa muito de pai para filho. E eu vou te falar uma coisa, todas as vezes porque essa decisão de que touro usar, no caso do criador, ela tem muito isso. Esse touro
pô, ele podia ser melhor nisso aqui, mas em compensação ele é muito bom nisso aqui e é filho daquela vaca que gostava. Rapaz, eu te falo com muita clareza, assim, todas as vezes que nós permitimos usar no acasalamento um touro que fosse reativo, até agressivo, no ano seguinte a bezerrada ficou mais brava. É impressionante. Uma coisa, Felipe, que eu vi muito no PO, foram uns 4 mais 3, 7 anos mexendo com PO. A gente apartar gado sem olhar papel. A parte de morfológico, por exemplo, para não induzir, cara. Pô, eu tinha uma vaca chamada Fidalga. Pô, eu era apaixonado na vaca, sabe? Tem umas características que me agradam muito. Cabeça lançada, costeluda e aquelas ancas. Eu não gosto de anca também muito, assim, não. Eu gosto da anca um pouquinho, assim, mais corrida e larga, espaço entre os. E a fertilidade, pra mim, é o principal, né? Uma das coisas que tá dentro do principal. Mas como não tava avaliando, eu tava avaliando a morfologia. Pô, Felipe, o gado as 2 bezerras que eu refuguei era filha da Fidalgo. Talvez se eu tivesse olhado o papel, eu ia falar, não, vamos segurar, esperar ela mais um pouco. Essa decisão é difícil. É muito difícil, cara, é muito difícil. Eu tenho certeza que lá, com certeza, você já deve ter... Pô, tem N histórias. N histórias, né? N histórias assim, olhando primeiro no olho para depois olhar o papel, e o contrário também. Tem uma passagem muito interessante. A gente estava se organizando para receber a Juliana Leite, que é gerente de produtos da Genix, que foi visitar para contratação de touros de genética Uber-Brahma. Isso foi em 2017 ou 2018. Ela já tinha ido na fazenda antes, quando era técnica da NCP, e voltou como gerente de produto da Genix. E ela fez exatamente o contrário disso, porque o primeiro contato que a gente teve foi, olha, eu tenho aqui um grupo de touros assim, e eles tinham acabado de sair de uma prova de desempenho e eficiência alimentar, e eu quero te apresentar alguns para contratação. Vou te mandar as imagens, tal, os vídeos, a prova. E ela falou assim, não manda imagem não. Manda a prova, eu vou separar pela prova e depois eu olho no curral para ver o que mais me agrada na morfologia. Mas por que isso, Juliano? Eu não quero correr o risco de me apaixonar por um animal que eu tenho que justificar que ele é pior numa característica depois. É bem o contrário desse exemplo, né? Porque aí ela perde também um pouco do que você fez avaliação, tem que seguir ela, né, cara? Senão também não adianta nada, né, cara? Eu acho que nem tanto ao céu, nem tanto ao mar. Né? A gente tem que buscar um equilíbrio. Equilíbrio. Claro, tá aí o padrão racial das raças para ser seguido, né? E eu acho que tem que ser. Se a gente tá olhando a prova ali, é muitos dados, cara. Muitos dados, né? Para considerar. Pô, tava vendo um boi ruim de alguma média, pô, e tem uma outra média que eu gosto. O boi tava bem, pô, eu falei, nossa, eu acho que, não sei se era 18,78, uma coisa assim. O 18,77 era um que era até reserva. Eu falei, pô, mas por que será? E fica ali 7,5, tá mais pra baixo no relatório. Porra, por que será, cara? Por que será que botou tal coisa? Nossa, é muitos dados. Eu acho que isso aí, igual você falou, é quase que abrir uma tela dessa aqui. Tem que ficar olhando, namorando. Olhar em cubo. Você olha por uma ótica, olha por outra, vê de um lado, vê de outro. É muito interessante. Você guardou o 1878, esse foi um touro. Esse grupo de prova. Eu acho que era o segundo da lista que foi pra Genex mesmo. Não, ele foi pra ABS. Pra ABS, lembrei. Taurus, eles botaram no site ele hoje lá, já vai ser lançado. Isso foi um grupo de provas muito interessantes. 851, o nome do pai? 875. 875. Era um grupo de animais produzidos pela Fazenda Fortaleza, em Goiás, e que fizeram prova de desempenho e eficiência alimentar num centro de avaliações em Frutal, e foi um trabalho muito completo, sabe? Depois nós temos que falar a gente tem esse sabe aí. Aprendi isso aí quando tá todo mundo falando. É um vício de linguagem, gente. E eu peguei do Igor. Alguns, né? Alguns. Da outro Sly Studio, teve um outro também que tava falando. Eu creio que. Eu creio que. O Igor tudo é Sam. Mas não é SAB. É S-A-M. Entendi. Sam. Mas não é bem assim, não. Tem momentos que você usa diferente, sabe? Entendi. Sabe?
Só faz sentido no contexto, exato. né? E aí, quando Normalmente ele fala... você usa aí quando você tá concluindo uma frase assim, Isso. bem. Ah. Aí você pega. Sam. E aí, pra responder o Sam, você fala sabo. Sabo. Ah, entendi. Ou saibo. Saibo. Depende do momento, você pode usar saibo também. Ah, entendi, eu vou anotar. Sam, saibo. Pô, Filipão, agora eu fiquei curioso aí. Fala um pouco dessa prova de frutal. Cara, então, foi um produto, foram animais produzidos nessa... Na Genética Fortaleza, em Goiás. Fazenda Fortaleza, em Goiás, e foi muito interessante porque era um grupo nascido em idade muito próxima, sabe? Saibo. Entendeu? Tudo tem um Entendi. momento. Porque assim, as provas de desempenho, todos os regulamentos falam para você montar um grupo com a diferença de idade de 90 dias, que venha do mesmo manejo, para você ter animais contemporâneos para manejar. E esses animais, eles não tinham assim... Eu vou falar um número que eu posso estar enganado, mas não tinha muito mais do que 30 dias de diferença. Sabe? Então foi uma avaliação assim que você quase não precisava ajustar as medidas porque eram todos de idade muito próxima. E foi muito interessante porque ela teve uma etapa a pasto e uma etapa em confinamento. Então a gente pôde observar indivíduos que eram cabeceira a pasto, eram cabeceira no confinamento. Outros que eram do meio para baixo a pasto, mas atropelaram os outros no confinamento. Outros que despontaram a pasto, mas ganharam menos no confinamento. E isso, eu estou falando de peso, mas nas outras características também. E aí a gente vai vendo a diferença. Aí vem a decisão, porque eu acho assim, sabe? Você não pode perguntar assim, mas qual que é, igual a gente estava discutindo esse resultado de prova, mas qual que é o animal melhor dela? Pô, depende, cara. Depende. Você vende bezerro, você vende garrote, você quer fazer fêmea de reposição, você confina, você cria pasto, você tem comida. Que depende do objetivo que você vai usar o boi. Por exemplo, se você for fazer um gado de produção, talvez a gente tenha que ver boi que tem um melhor crescimento, né? Talvez seria... Qual é o tipo de vaca que você tem? Se for aquelas Nelorona antiga, canela seca, você pode sapecar um boi pesadão delas, que não vai dar problema de jeito nenhum. De jeito nenhum. Agora você tem... Teoricamente, né? Porque teoricamente. Genética não é matemática, né? 2 mais 2, a genética talvez dê 3,7. Agora você tem, por exemplo, muito tem se utilizado o Taurus Brahma por inseminação, ou também por monta, em cima de fêmeas F1, ambos em cima de vacadas zebu. Fazer o tricross. E a maioria de quem faz isso confina elas, após desmama até emprenhar. E elas emprenham muito cedo. Então você tem fêmeas ali pequenininhas, de caixa, tal, pesadas, mas pequenas, são novas, só emprenha aí com 15, 16 meses. Então você precisa de um touro que tenha peso ao nascimento baixo. É diferente de você ter uma vacada branca, Nelore, canela seca grande que você pode arriscar um touro maior nela, entendeu? Eu se eu fosse mexer com confinamento, talvez eu sairia firme para esse lado da fêmea. Porque se eu for pensar bem, a fêmea com 14 arrobas, ela chega muito rápido, teoricamente. Mas na prática, o que eu vi é que realmente chega mesmo. E é muita qualidade de produto, porque é muito nova, já não tem aquela colágeno demais na carne, a carne ainda está muito macia. Então, até já vi em Varginha os caras pagar o mesmo preço do boião, pagar em novilha dessas de lá. Agora que tá 14, mas antes era 12, ainda chegava mais rápido ainda. E outra coisa que eu vi, que eu fiquei muito impressionado, que comida é bom, mas pegasse uma fêmea dessa, botasse um boi e prenhasse ela, e fosse, vamos falar que ela tivesse com 10 arrobas e tivesse que chegar a 12, rapaz, quando emprenha, ela cresce muito, cara. Não sei te explicar bem isso, até teria que te explicar isso teoricamente melhor. Eu já li sobre a parte de hormônios, essas coisas, cresce muito, muito mesmo. O cruzamento industrial, por conta da heterose, ele é uma alternativa interessantíssima, né? Até certo ponto. Eu acho que a única dificuldade é que você, a partir do tricross, você já não sabe bem para que lado que vai, né? Porque você faz a F1, você tem um choque ali. Você faz o tricross, você tem outro choque de heterose. Aí, a partir dali, você não sabe se ela vai puxar no Nelore, no tricross para mim é para finalizar. É um produto terminal, né? Para finalizar. Para finalizar. Eu vi assim o cruzamento de Senepal com Nelore.
eu achei que os boi não passam de 17, sabe? Não cresce, não vai mais. Eu cheguei a essa conclusão porque eu ia pesando eles de 15 em 15 dias. Eu, assim, o programa tá gravado, eu por questões óbvias não posso criticar outras raças, né? Mas eu já falei, vai lá no site da BCZ e vê qual é o mais produtivo e a mais pesado. Aí você perguntou da prova, que comparou elas. No ano passado, foi feito pela BCZ o programa Zebu Carne de Qualidade, ou Qualidade de Carne, alguma coisa assim. Carne mais? Não, né? É qualidade de carne ou carne de qualidade? Eu acho que era carne mais, eu acho que eu vi, assim. Acho que é carne de qualidade. Aí, mesmo. o que eles fizeram? Eles enviaram um convite para todos os criadores para doar animais a desmama, animais puros, que receberam registro, fizeram... Tá dentro do padrão. Dentro do padrão racial, com DNA, tudo certinho. Não era refugo. Era pré-selecionado pela avaliação genética da BCZ e o criador tinha que doar. Foi até um animal, filho do backup, do Uber Backup, da Alta, que foi destaque absoluto nessa prova, eu vou falar dele. E aí o que a BCZ fez? Cara, isso foi um projeto muito interessante. Eles manejaram os animais desde o pós-desmama até a entrada do confinamento a pasto, num rotacionado super bacana, fazendo todas as mensurações e fecharam a prova de ganho de peso a pasto. Depois levaram eles para o confinamento, fizeram uma etapa de desempenho em confinamento também, ultrassonografia de carcaça, tudo certo. E depois levaram esses animais até o abate. E mensuraram a qualidade de carne de cada um. Isso é muito interessante. Também tem no site da BCZ. E eu tenho esse resultado no meu celular também. Quem quiser ver, me pede que eu passo. E aí foi... Você vê só que interessante. Esse animal que ganhou da raça Brahma, primeiro ponto. A raça Brahma foi salvo engano, o melhor resultado entre todas as raças que participaram, para desempenho e outras coisas, peso no gancho e tal. Eles apresentaram os custos disso tudo. E o animal que ganhou foi um filho do Uber Backup, da Alta Genetics, que ele foi campeão da etapa de desempenho a pasto, campeão da etapa em confinamento e foi o que foi abatido com o que mais pesou no gancho, sabe? E aí quando você olha ele, você vê a importância dessa seleção para animais equilibrados, porque ele já era ali a 4ª ou 5ª geração de touros produzidos no Brasil e que passaram por processo de seleção parecido, foram selecionados no nosso ambiente. E aí você vê que quando desafiados em qualquer outra propriedade, em qualquer outra circunstância, a resposta é essa. Então, por isso que eu volto naquele ponto e defendo que a busca tem que ser pelos animais equilibrados, sabe? E assim, toda essa parte da genética, a produção, o objetivo do animal está muito ligado à missão de vocês, né? Que é realmente produzir animais de qualidade para entregar aos parceiros, aos clientes. Mas uma das coisas que você fala também é sobre a questão de ser mais sustentável, ter uma produção mais sustentável. Você consegue dizer pra gente na prática como tem funcionado isso? Quais são as coisas que vocês fazem, que vocês têm planos de colocar em prática? Muito boa pergunta. Legal mesmo. Eu preciso me preparar para responder ela. Então, eu vou até fazer uma introdução. Eu acho assim, igual o dia que eu acompanhei, tem até uma coisa que eu queria fazer aqui, que é dar uma volta na fazenda. Eu vejo muito dentro da Uber Brahma, parece até que eu fico puxando, mas é que realmente, eu só sei lá, você vai ver. Não tem esse negócio de luxo, algumas fazendas de elite, não tem nada disso. É o simples bem feito. Você vê as divisões de pasto para tentar otimizar a fazenda, tá sempre medido a entrada e saída do gado nos pastos. Muitos dados de avaliação. O que eu quero dizer assim, o bezerro pesa, faz o controle sanitário. Sabe? Isso para mim é ser sustentável, mas sem firula, né? Eu realmente fazer o básico, o arroz com feijão do jeito bem feito. Aí você vê lá, você vai trabalhar com Carlão. Pô, esse cara bacana, cara esforçado.
tá sempre me dando notícia de alguma coisa. Eu acho isso muito interessante, sabe? E eles dão oportunidade pro... Sabe? Eles dão oportunidade pro cara também aparecer o trabalho dele, sabe? Carlão, resolve isso. Pô, chega no meio do Carlinho, o Carlão tem que tomar a decisão sozinho, igual... Esse dia pra trás tava trazendo um gado, ele achou melhor deixar duas pra trás, que não precisava ir. Eu acho que isso aí é o futuro também da empresa, não é só ficar em cima do funcionário, só assim, toda hora guiando ele para um lado, guiando ele para o outro, da pessoa também ter oportunidade de tomar decisão. Agora teve uma última visita que a gente foi trabalhar, que ficou muito marcante. Pô, o Carlão apartando o gado meio que sozinho, já sabendo quem que é o filho das vacas. E é um negócio difícil, porque são tudo meio que igual. Sabe? Isso aí foi uma coisa, sabe? Isso aí foi uma coisa muito marcante pra mim. Agora, Felipe, eu achava que você tinha que falar com suas palavras. É porque uma coisa que a gente sempre tá sempre conversando é do feedback, né? E às vezes, talvez, acho que eu nunca tive assim, a oportunidade de falar essas coisas assim, desse jeito com o Felipe, ou com o Aldo, com o Rafa, até com o Carlão mesmo. Mas o Carlão eu dei um parabéns pra ele lá nas apartações dele. Eu me cobro por causa disso, porque é importante no dia a dia, é importante, né? cara. Eu acho muito legal valoriza, isso. né? Valoriza. Teve o outro, o Dudu, que tava ensinando ele a botar o hormônio, fazer o manejo reprodutivo. Também foi legal. Eu acho que você não tem igual para fazer isso. O jeito que você presta o serviço com qualidade, ensina, faz questão de ensinar. O Igor faz uma coisa muito interessante que ele faz assim, ele tá explicando, no D0 você bota esse hormônio, no D tal você bota esse, depois é esse. Você entendeu? Aí às vezes o rapaz faz assim, Aí o Igor vira para ele e fala assim, então explica para mim de novo. Repete. Aprendi isso com meu avô, né? Paulo Furtado. Eu vou fazer muito isso. E às vezes meu avô ia deixar passar um tempinho, sabe? Fazer mais alguma coisa, daqui a pouco eu vou... Me fala o que você entendeu. Mas no tema da sustentabilidade, eu acho que a pecuária tem um papel muito importante nisso, porque claro que a alternativa do confinamento ele é uma realidade, é uma parte infinitamente menor do gado do Brasil que tá nesse regime, mas é uma realidade. Só que quanto mais a gente puder produzir a pasto com recursos naturais, mais eu acredito que a gente contribui para essa parte social e ambiental também, que está em torno do nosso segmento. Por uma razão muito simples, os animais confinados, eles disputam alimento com o homem. Porque o que eles estão consumindo ali é matéria de primeira. Soja, milho, tudo isso a gente come. Quando ele está a pasto, ele está fazendo ali de transformar em proteína de primeira, que é a carne vermelha, um material que a gente não consome. O nosso organismo nem consegue extrair nutriente do... Você pode comer pasto que você não vai te nutrir em nada. Então eu acho que o animal manejado a pasto, ele cumpre um papel social e ambiental muito importante, porque exatamente por isso, porque ele está entregando para a gente proteína de primeira, que é a carne vermelha, a partir de uma coisa que a gente não consome. Enquanto no confinamento, ele está disputando alimento com o homem, você concorda? A turma do confinamento vai ficar meio braba de eu falar isso, mas eu acredito muito nisso. E o Brasil assumiu um compromisso recentemente, numa COP dessa aí que todo mundo assina, 22, acho. De reduzir esse impacto ambiental. E a genética vai ter um papel muito grande nisso, porque quando você reduz o tempo de permanência do animal no confinamento, você reduz o consumo, você concorda? Você reduz a emissão de metano. Porque, cara, a gente não pode... de gás, não lembrava o nome. A gente não pode ser alienado de falar esse negócio do metano é intriga da oposição porque os comunistas estão falando que o boi emite metano e não é verdade.
O boi emite metano. Eles podem fazer uma carga maior do que é em cima disso, mas o boi emite metano. E quais seriam as duas formas do Brasil diminuir a emissão de metano? Diminuindo a quantidade de gado vivo. É impossível, porque a gente move a nossa economia, a produção. A segunda alternativa, e que a genética tem um papel muito importante nisso, é diminuir o tempo que esses animais ficam vivos. Então, eu acho que a genética entra muito grande nesse impacto social e ambiental por isso. Entendi. Primeiro, por fazer os animais capazes de serem manejados predominantemente a pasto. E segundo, para, no caso do confinamento, fazer ele ficar menos tempo vivo. Consumir menos. Aí entra aí o consumo alimentar residual, a conversão e várias outras coisas. O próprio ganho de peso, que vai proporcionar o animal ficar menos tempo dentro de um confinamento. Então, acho que é por aí. Já tiveram muitos trabalhos técnicos, animais com aquele equipamento enorme, medindo emissão de metano, feito pelo Uber Brahma, e tem muitas conclusões interessantes nesse sentido, que estão disponíveis. Mas eu acho que, no momento, a grande contribuição que a genética pode dar é exatamente essa. Muito boa, Pedro. Essa colocação sua até sair para um outro lado da sustentabilidade, que até... Social, né? Social. Isso foi muito bom. O Felipe, uma coisa que eu gosto de ouvir as histórias e que eu acho que queria muito que você compartilhasse é a entrada no exterior, na América Latina, e como é que foi o primeiro passo. Acho que a gente tinha que falar um pouco também da biotecnologia primeiro, né? Que vocês é um material, além de vender tourinhos, né? Genética, fêmeas e tudo, tem a parte de sêmen também e embrião, né, cara? Acho que podia falar um pouco disso e entrar para esse negócio da América Latina, que é um tempo que eu confesso que eu tava doido para... Eu acho que as pessoas precisam ouvir isso, que é... Com certeza. Imagina você ir sozinho para Guatemala sem conhecer ninguém lá, executar lá e fechar alguns negócios. Acho que Guatemala, Venezuela, acho que foi o primeiro. É uma história engraçada, rapaz. Eu fui acompanhando desde pequeno, em várias andanças eu já rodei um bocado. Mas em 2017, quando eu já estava na ativa mesmo assim, responsável, com entrega e tal, eu fui convidado para fazer uma palestra durante a Expo Cruz, em Santa Cruz de la Serra, capital da Bolívia. E eu, assim, tive aula de espanhol na escola, achava que eu falava espanhol, já tinha lidado com estrangeiro de todo lado, e eu tinha plena convicção que eu sabia falar espanhol, sabe? Uma plena convicção, assim, mesmo. Tava seguro? Completamente seguro. E aí, sabe? E aí a gente organizou a agenda. Eu tive uma semana lá durante a exposição com parceiros e tal. Tava dando suporte a uma empresa lá que também trabalha com genética Uber Brahma, o suporte técnico. E eu passei a semana, ninguém reclamou, eu tive a confirmação de que eu estava falando espanhol fluentemente. E aí chegou o dia da palestra. O dia da palestra. Tá convicto. Mas você dá uma palestra falando da genética Uber Brahma ou de Brahma, assim? As duas coisas. Brahma do Brasil, genética Uber Brahma. Tem tempo, eu não lembro exatamente, mas era nessa... ia fazer uma introdução no Brahma e finalizar com a genética Uber Brahma. Era por aí. E aí, aos 47 do segundo tempo, assim, sabe? Eu chamei o técnico dessa empresa que estava comigo, o Zé Ernesto Chaves, e perguntei a ele: Zé, você crees que sea bueno hablar em espanhol? Ou vai melhor se eu hablar um português despacio? Aí ele falou assim: Felipe, pelo amor de Deus, fala em português devagar, porque ninguém tá entendendo nada do que você tá falando. Pô, na reta da palestra? Aos 47 do segundo tempo. Nossa senhora, balança a estrutura. Mas me derrubou do cavalo. E eu tinha feito os slides em espanhol, tinha feito tudo certo, tudo bacana, assim, a apresentação tava montada. Mas
O slide em espanhol legal, ajuda, né? ajuda. E aí eu fiz essa em português devagarzinho, sabe? São... Mas aí depois nas andanças eu acho que bom, não reclamo mais, né? Isso é um fator importante. Porque eu acho que, tipo assim, pelo que eu entendi, principalmente conversando com o Juan, até mandar um abraço pro nosso amigo Juan, deve ter gosto, não, eu gosto, né? Como é que é mesmo? Tem gente que ele fala, Eu gosto. Eu gosto muito de você, amigo. Acho que cada lugar tem um sotaque, é difícil, né? Você não conviver lá, você não vai conseguir. Cara, eu observei isso muito recentemente. Igual o nosso português aqui no Brasil, cada região tem um sotaque, uma forma diferente de falar. Os latinos de língua espanhola, eles têm muito isso também. É muito interessante porque... Tem algum exemplo de palavra? Tipo assim, você, aqui no Rio é de um jeito, lá em Minas é você, né? Não, é você também, só que eles falam você. Você. Cara, de palavra, eu acho que à medida que eu for falando, eu vou lembrar. Mas o que me chamou muito a atenção foi a postura de ser. Tipo assim, os paraguaios e bolivianos são muito parecidos com a gente, na forma assim, informal, despachadão e tal. E quando você vai para os países para cima, ali, quase na América Central, eles são muito cordiais na forma de se tratar. Então, se ele não te conhece... Muito mais sóbrios, né? Muito. Então, você chega lá, você é Dom Igor, é um gosto estar aqui com você, sempre tem uma introdução. E é bacana, é bonito isso. Só que se você não se liga, você acaba sendo informal sem querer, sabe? E ainda mais a gente carioca que por natureza já fala de um jeito despachado, chiano, acaba passando por isso, passando uma imagem, às vezes, que não condiz ali, né? Mas eu observei, você quer, né? Mas eu observei muito essa diferença na forma de ser, assim. E eles são muito duros com o negócio assim também? Ou tem muita gangorra na hora de negociar ou é mais tranquilo assim? Igor, é igual aqui. Negócio é negócio. Acho em que todo lugar, negócio é negócio em todos os lugares, exatamente. né? O que vai mudando é a sua forma de perceber cada produtor, né? Assim como nosso dia a dia tem produtor que a gente vai, faz serviço, vai embora, tem produtor que você fica para um café da tarde. Tem outro que... E lá foi dessa forma com vocês também. Lá no Felipe você não fica com o café da tarde, você fica pro dia inteiro. É prosa em cima de prosa. Olha, esse dia pra trás saí de lá, acho que era 8 horas da noite. Ana Helena e Pedro Neto. O Igor vai tocar vaca. Pra cada vaca que entra no brete, ele conta um caso diferente. Esse dia eu marquei. Ele leva em média 10 minutos pra cada vaca que entra. Ele tem que contar uma história, fazer um contexto. Foi só um dia que o Aldão tá lá, porque eu tava com muita saudade do Aldão. Não, você assim, aquele dia foi maneiro, cara. Eu conheço poucos veterinários com qualidade para fazer um trabalho reprodutivo igual o Igor faz. Eu tive uma experiência nessa estação de monta do final do ano passado para esse, que eu vi uma qualidade simples, mas com muita qualidade, implementada em manejos corriqueiros de ATF, de transferência de embrião, de preparação de receptoras, que o Igor coloca uma qualidade, uma velocidade, uma simplicidade, que é uma equação que ele faz que eu vi poucos veterinários fazerem da forma que ele faz. Mas quando ele pega para contar prosa... Cara, acontece, foi muito bom, né? Cara. Esse dia foi muito bom. Eu já nem marco mais nada. Porque você já sabe que vai demorar. É igual lá né? no Kiko também. No Kiko, no Valva também. É muito bom, porque... O Valvo eu já falo que tá aqui, que eu vou lá fazer um atendimento psicológico. E lá no Kiko, quando eu vou no Kiko, eu fazer uma orientação sobre negócio. Esses negócios de vaca, assim, vai vender uma ou duas vacas, igual o Kiko eu nunca vi, não. Ele, mas às vezes você pegar um bezerrinho, ajuda no negócio. Eu falei, Kiko, mas eu vou agarrar com o bezerrinho lá, como é que eu vou fazer? Ele, não, você me liga. Eu acho muito bom, cara. Não é só trabalho, eu preciso me sentir bem também. Porque a gente vive isso o tempo inteiro, né? O tempo inteiro, e às vezes não tem oportunidade às vezes de sair e de encontrar muito. E na hora que eu vou lá, igual nesses longos que eu lá em casa também, na fazenda em Osório também, que lá tem os meninos e tudo.
Cara, isso me faz bem, eu ir lá bater um papo e muitas das vezes sai ideias novas, sai coisa nova. E igual a gente... É a liberdade que você estava falando também, né? No início, estava falando dos funcionários terem liberdade, porque assim, o Felipe hoje em dia, pelo que eu percebo, está mais ali na gestão do negócio do que no operacional em si. Então ele precisa realmente que o funcionário, que o veterinário, enfim, que as pessoas que estão ali mexendo realmente com os animais te passem um feedback. Então o canal de comunicação precisa estar aberto para que de repente o Igor vai, não, mas dessa forma é melhor, mas o Igor não se sente bem, então não fala e às vezes está prejudicando a evolução da genética. Tem que ter um ambiente que se sente à vontade, né? Porque quem tá miúdo ali tá vendo coisa que a gente não tá, né? Com certeza. Rapaz, mas eu queria complementar nesse tema o seguinte, o nosso segmento do agronegócio, ele permite a gente ter uma relação muito mais pessoal do que outros segmentos, você concorda? Concordo. Porque quando a gente estabelece uma relação com o cliente, ou com um prestador de serviço, ou com um fornecedor, em outros segmentos é uma coisa assim, mais meramente fria. Comercial. Mais fria. Você compra, eu te dou a nota fiscal, te passo a conta, você me paga, eu te entrego. Sim. Concordo. Agora no nosso segmento tem o cafezinho, tem a prosa e tal, e a gente pode se dar o luxo de querer... Famoso paeirinho. Faz falta no podcast. Pô, tô quase pegando esse negócio, já vou acender esse trem e falar, Léo, vamos fazer um teste aqui para ver se dá certo. Mas eu acho que o principal, e eu não sei, eu acho que você concorda comigo, é que como a gente está lidando, né, um fotógrafo como eu, um veterinário, está lidando com os animais, a gente precisa estabelecer uma relação de confiança, de mostrar que a gente gosta realmente do que a gente faz para que um criador confie na gente. Demais, e a gente só confia naquilo e naqueles que a gente conhece. Então, eu acho que é por isso, né? Quando você vai, por exemplo, no Rio de Janeiro comprar alguma coisa, a pessoa nem sabe que você entrou ali, como você falou. Nunca mais vai te ver, se vê, não. E aqui, às vezes, você vai 1, 2 vezes na fazenda, você já meio que faz parte ali, estabelece o vínculo. Tenho certeza disso. Muito verdade. Muito verdade. Pô, Felipe, na Venezuela foi mais... E quanto que você conseguiu mandar, tipo assim, animal mesmo? Nunca conseguiu? Ô, Igor, foi feito já. Eu me lembro que foram enviados foram exportados touros para Bolívia, um grupo de touros de genética Uber Brahma para lá. Acontece sim. Isso é uma coisa, eu acho que já estabelecida. E no campo do material genético também. Hoje, o Brasil, durante muito tempo, foi um grande importador de genética Brahma. E hoje ele exporta muito mais do que importa, sabe? Eu acho que eu já li sobre isso. E o Brahma, se eu não me engano, é a segunda raça que mais exporta sêmen no Brasil. É um volume grande que as empresas fazem. E o Brahma brasileiro, por ter adquirido esse perfil de... Porque a raça Brahma ela é predominante no mundo inteiro. É o zebuíno mais difundido do mundo. E o Brahma brasileiro cumpriu, na minha opinião, o papel de adaptar esse produto para a realidade do mundo tropical. E os nossos irmãos vizinhos todos têm a realidade muito próxima da gente, cada um com a sua particularidade. Então tem muito mais a ver com a nossa realidade do que talvez de um Brahma desenvolvido, criado nos Estados Unidos atualmente, sabe? E talvez aqui tenha mais N, né? Para ser avaliado, por ter mais espaço, que gera mais dados, até para no pico da pirâmide tirar mais cabeceira para multiplicar a genética. Com certeza. Talvez a gente vá ajudar muito esses países, né? Já está ajudando, né? Tem muito resultado. Tem muito feedback interessante. Eu tenho uma passagem na Costa Rica, foi um feedback mais recente. Eu estava lá numa propriedade do Armando Calheiras, um trabalho familiar lá, e ele disse que a família toda era apaixonada pela raça Brahma. Ele só usavam touros Brahma, mas ele tinha de alguns anos para lá, depois que o pai dele fez uma sucessão em vida para ele assumir o projeto, aumentado a escala, e por essa razão ele tinha decidido passar a usar Nelore nas novilhas para evitar problema de parto.
E aí, quando chegou a Alta Genetics, nesse caso, com uma abordagem do zebuíno provado para novilha, que foi um trabalho desenvolvido lá em 2015, onde saíram os primeiros touros, pelo menos que nós temos conhecimento no mundo, zebuínos com indicação para novilha, ele comprou, acreditou, usou e não teve problema de nascimento. Então, isso é uma passagem interessante. São apaixonados pela raça que por estarem utilizando touros que passavam por um processo de seleção que não era para aquela realidade de produção, ou era menos adequado ou menos indicado, teve que deixar de usar a raça que ele se encanta. E aí, no Brahma brasileiro, nesse caso de genética Uber Brahma, ele teve a solução, fez uma bezerrada fez uma bezerrada que nasceu sem problema de parto e continuou com a qualidade da raça Brahma de desmamar a bezerrada mais pesada e fazer as fêmeas de reposição dele. E feedbacks como esse tem vários, sabe? E eu acho que também, por conta dos dados hoje em dia serem mais acessíveis e, de fato, de terem mais dados do que tinha, por exemplo, 10, 20 anos atrás, que foi quando vocês começaram, de fato. Né? Então, assim, hoje em dia é muito mais fácil de você resolver um problema genético, de você solucionar um problema no manejo do animal, conversando com pessoas de localidades mais distantes, mas que acabam passando pelas mesmas coisas do que era antes, né? Então, esse network, essa conversa, vocês são muito presentes nos eventos da raça também, e também de outras raças, pelo que a gente pode ver pelas redes sociais. Então, isso você acha que também traz um impacto no desenvolvimento do negócio de vocês? Demais. Eu acho que a genética hoje ela se democratizou muito. E isso muito se deve às biotecnologias da reprodução. Porque hoje, um produtor, qualquer ele que seja, um produtor de leite, por exemplo, que precisa melhorar uma característica X no seu rebanho, ele abre um catálogo de touros, chama um veterinário, Igor, senta aqui comigo, eu preciso melhorar saúde do meu gado. Vamos olhar aqui nesse catálogo dessa empresa qual que é o touro top. E no ano seguinte ele já resolveu o problema. Sim. Mas se quiser ir um pouco a mais, pensando em produtor pequeno, nós temos o embrião DT. Para mim, assim, eu queria muito que ele desse mais um grauzinho só. Já faz resultado bom? Faz. Mas eu vi também uns resultados teóricos que a gente não consegue nem entender o que aconteceu pelo tamanho de N que tem para avaliar aonde foi o problema. Mas o embrião DT, que até pelo que eu entendi é o que vocês também comercializam. Ele economiza 10 anos numa propriedade. Isso aí é fato. 10 anos de avanço genético. E para pensar. Então a doadora, o touro fez o embrião DT até chegar naquilo lá que virou essa doadora, teoricamente, demora muito tempo. E você transferindo esse embrião, o seu ponto de partida é o trabalho de 20, 30, 50 anos do criador que você comprou. Até mais, bobear. De vocês tem 20, evoluiu muito e se for parar eu acho que a alternativa, eu vejo que o embrião DT cada vez mais se estabiliza no resultado, porque isso era um desafio, você ficava às vezes um pouco dependendo dos embriões vitrificados, que tem toda aquela... A fazenda que não tivesse uma estrutura necessária para manejar os embriões vitrificados, não poderia, porque precisa montar uma estrutura de descongelamento. Aí se a fazenda não consegue, precisa de um técnico só para desvitrificar. Aí se a fazenda não tem estrutura, ela precisa descongelar, no laboratório sai correndo para transferir na fazenda. Ou no hotel, já descongelamos no hotel e fomos. E à medida que o embrião congelado passa a ter um resultado mais seguro, Igor, cara, eu não consigo mensurar a dimensão que pode se tomar o mercado do embrião congelado. Porque a mão de obra que você precisa é igual de sêmen. Isso há 15 anos atrás, 20 anos atrás, quando eu fui fazer curso de seminação, acho que eu tinha 15, 17 anos atrás. Não, você tinha 15 anos, pelo menos 30 anos atrás. Não, calma, filho, respira. Já é um pai de família, né? Pô, que isso. Hoje não vejo a hora de ouvir papai. Nossa. Bom, quando eu vi que o negócio da aspiração, quando eu entendi que era aspiração folicular, eu falei, não,
isso vai tomar um volume, uma coisa absurda. Imagina, uma vaca dá 30 filhos no ano, 50 filhos no ano. É possível. O tanto que você quiser transferir. É possível, cara. Pô, eu vi uma vaca numa aspiração produzir, acho que foi, não sei se era 36 embriões. Congelar. Não, 36 embriões. Transferir. A fresco. Pô, pegou coisa de 15 ou 12, sabe? Falei, nossa senhora, você imagina, é um volume muito grande. E vi também, isso foi uma coisa que me chamou muita atenção. E outra foi o clone. E que é complicado esse negócio de clone. Por exemplo, você tinha uma vaca chamada Bilara 7. Uma vaca Nelore e tudo, fazendo trabalhava e tal. Cara, realmente a vaca era diferente, sabe? E queria aproveitar ela mais, queria ter mais coisa dela. Tem animais que passam a vida e não dão a contribuição que precisam dar, porque são muito avançados. É uma coisa absurda. Fertilidade, a beleza, pô, cabeça lançada, do jeito que eu gosto, boa caminho de costela. Rapaz, e vai muito contra o melhoramento genético, se for pensar bem, porque a partir do momento que você faz uma inseminação, transferência de embrião, a filha ou o filho tem que ser melhor do que o pai. Aí você faz uma clonagem de uma vaca de 25, 28 anos, vai contra até às vezes o que a gente faz no dia a dia. Eu acredito que o clone ele tem espaço. Eu te digo pelo seguinte, no ano passado foi clonado o primeiro touro Brahma do Brasil, que foi o Uber Araguaia. Foi clonado pela Geneal, tá lá, nasceu saudável. E eu uso muito ele como exemplo pelo seguinte, esse touro, especialmente o Araguaia, foi um touro muito à frente do tempo, sabe? Ele deu uma contribuição para muitos rebanhos no Brasil, fora, só que a raça Brahma ainda precisa da contribuição desse touro. Eu te mandei nesses dias. Eu vi da exposição lá que ele ganhou. A filha dele. Um filho. Na exposição rotativa da América Central, né? É Espica que chama. Que juntam os países ali, Costa Rica, Guatemala, Panamá, todos expõem no mesmo lugar. Foi grande campeã na Costa Rica uma filha dele, agora foi campeão um filho, e já foi no Paraguai, toda hora tem no Brasil, já foi em vários países, na Bolívia. E isso a gente está falando de exposição, mas a contribuição que ele dá em termos de produção, e é um touro que morreu precocemente, sabe, morreu jovem. Então... Cara, eu não sabia que ele tinha falecido. Morreu, Eu não sei se o mercado já sabia que ele tinha falecido. Agora que eu falei, está sendo dada notícia em primeira mão aqui. Então, quando ele... Ai, meu Deus do céu. Quando ele... Desliga o barulho da charrete, pelo amor de Deus. É um touro que precisa dessa contribuição ainda. Então, aí vem a necessidade da clonagem, entende? Aí você fala, pô, Felipe, mas o touro não tem filhos que podem dar essa contribuição? Ele tem. Na alta tem 2 filhos dele, que é o Backup, genética Uber Brahma, tem um Vengai na Viraí, filho dele. Na Semec você tem o Pantanal 1621, genética Uber Brahma do seu Everaldo também, entre outros, sabe? Em vários países. Mas esse touro precisa contribuir ainda. Então aí vem, eu acho, a necessidade da clonagem. E aquela curiosidade que a gente faz a pergunta sempre para alguns criadores. E aí, tem um leque de touros. Você escolheria ele, o Araguaia? Cara... É que depende do objetivo, né? Essa pergunta depende muito do tipo de vaca, do produto todo que você quer fazer, mas ele é um touro muito completo, cara. Eu entendi o porquê da clonagem, principalmente para aproveitar ele mais, né? Pô. E não tem sêmen no mercado. Sabe? E acho que assim, de tudo isso que você passou pra gente hoje, de tudo que vocês têm feito, quais são os próximos passos assim que você consegue dividir pra gente já ir fechando?
E o que você também deixaria de aprendizado, de conselho para quem está começando a se tornar um criador agora, para quem está começando a investir em genética agora? Eu acho que o próximo passo, os próximos passos passam por permanecer aprimorando cada vez mais o produto e atualizando à medida que a demanda do mercado se atualiza. Porque de nada serve você ter uma seleção de genética se ela não atende a demanda nenhuma no mercado. Sim, concordo. Então, o mercado no momento precisa de uma coisa, depois ele precisa de outra, já está se falando em qualidade de carne, em cortes premium, em tudo isso, demanda socioambiental, e a gente precisa aprimorar cada vez mais o produto para atender a isso. Então, isso eu acho que em termos de seleção. E outro tema, eu acredito que seja difundir cada vez mais através das biotecnologias da reprodução. O embrião, que já é um produto consolidado. Ontem Sim. eu mandei para o Igor um feedback bacana de um produtor de Paraná. Santa Catarina. Santa Catarina. Ele comprou em 2021 um conjunto de embriões genética Uber Brahma. Pô, e mandou um áudio super satisfeito porque fez a produção dele, já tinha vendido os primeiros touros, então viabilizou o negócio, ficou com as fêmeas para fazer o gado dele, aí já vai aspirar as fêmeas com sêmen sexado de fêmea para aumentar a base, vai ter mais touro para vender. E exemplos como esse estão espalhados por aí, pelo Brasil, pelo mundo, e eu acho que a gente tem que trabalhar cada vez mais nessa direção para democratizar o acesso à genética, que responda no seu ambiente. E a segunda pergunta foi? Para você deixar um conselho final aí para quem é criador, para quem está investindo em genética agora, para quem também está chegando na raça, né, e descobrindo tudo isso que vocês já fazem há 20 anos, já tem uma tradição. O que você deixaria de contribuição, de conselho? Eu vou deixar uma contribuição pessoal. Que eu falei isso hoje, lá dentro do escritório. Tudo tem 100% de chance de dar certo. É só você tentar até conseguir. E eu acho que essa persistência é o que leva ao êxito. E quanto mais você persiste, mais o seu horizonte se amplia e você nunca vai chegar lá. Porque quanto mais você expande o seu horizonte, mais tem coisa para você fazer, mas o importante é você estar sempre andando para frente. Sempre evoluindo, que é o que vocês têm feito com a genética. Sempre evoluindo. Uber Brahma há 20 anos ou mais, né? Obrigado pelo espaço, pelo convite e parabéns mais uma vez pelo trabalho que vocês fazem nesse momento, que é fundamental. Até arrepia, porque eu sou um pouco bairrista. Não é bairrista a palavra certa. Eu queria muito mostrar isso para Valença. Pai, nós temos genética. Nascido aqui em Valença, que hoje está lá na Costa Rica, na Venezuela, na Guatemala. Olha o projeto que nós temos dentro de Valença. Eu sei que teve um período que teve um foco lá em Uberlândia, eu entendo. Mas, pô, nasceu aqui, gente nossa, gente próxima. Pô, foi meu vizinho de infância. E por vezes a própria população não conhece isso, né? Pô, o Felipe tá andando nessa América Latina aí. Eu acho que não teve nenhum país que você ainda não foi da América Latina. Acho que Guiana não, né? Talvez Guiana. Tem opção que eu não fui ainda, tem muito mato para desbravar. Argentina ainda não. Ô Igor, e você sabe que uma coisa que me deixa muito aflito é que muitas vezes nessas andanças a gente vê produtores se unindo em cooperativa, em famílias, fazendo um esforço enorme para viabilizar uma operação que a gente tem aqui no Brasil, no estado do Rio, formas de conseguir isso, sabe? Quando você tem um Sebrae Tech que paga 70% do custo do embrião para o produtor transferir, quando você tem a BCZ fazendo feiras de progenética, trazendo o banco, os bancos para dentro da feira para financiar picadinho igual couve para o produtor comprar touro, sabe? Você tem cooperativas, você tem alternativas, você tem várias formas diferentes que já estão disponíveis aí para a gente fazer, e a gente precisa muitas vezes ou fazer o produtor perder o medo, ou então divulgar que você tem feito com muita qualidade. É um trabalho que tem que ser feito de várias formas, mas eu acredito que para a gente aqui já está mais fácil de fazer do que em muitos lugares que eu já testemunhei, sabe? Isso é muito verdade o que você falou. E às vezes a gente convencer determinadas pessoas não é
um trabalho fácil. Eu entendo também, imagina, a pessoa tem uma receita média mês. Eu tô falando por mim, que tá aí com 100, 150 litros de leite. Vai comprar um touro gir, por exemplo. Às vezes ele produz de receita o valor do touro. Como é que... Mas, meu amigo, aí você tem que fazer a conta. Fica com medo, eu ficaria. Fica. Eu produzi lá de faturamento de leite, lá, acho que 8 mil, por exemplo. Eu vou comprar um touro de 15 mil, 12 mil, 8 mil, que seja. Sabe? E a gente sabe que a margem é muito apertada. A margem é apertada e você fala, pô, Valença tem morro pra caramba, esse touro vai quebrar a perna aqui, eu vou perder ele, vai vir uma cobra, vai morder. Mas faz parte do risco. Assim, hoje eu entendo que... Tanto é que eu insemino. Tenho, né? Faço seminação, faço protocolo, acompanho minha reprodução, tento equilibrar ao máximo minha fazenda, a parte de nutrição. Mas, assim, estou defendendo os produtores às vezes que não quiseram investir nisso, mas eu sei que é difícil você pensar nisso. Nossa, eu tenho R$1.000 para pagar uma parcela do touro. Eu entendo também, mas eu entendo que se você não sair para um lado da genética, você não otimiza seu espaço ao máximo. É investimento, cara. Investimento. É o que a gente começou a conversa falando. Ou ele vai comprar terra, ou ele vai otimizar o espaço dentro do espaço que ele tem. É isso. Eu acho que canais como o Slay Agro agora vão servir para isso também, né? Para que pessoas como o Felipe possam vir, dividir a experiência e produtores que ainda não estão criando Beer Brahma consigam realmente entrar na área com mais segurança. Eu sempre quis tentar... Eu sempre joguei assim no Google, assim, o que é tendências do futuro? É uma coisa minha, isso. E enxerguei que o podcast é uma tendência do futuro. Falei, pô, se eu tenho oportunidade de começar nisso agora, ou se eu tiver a oportunidade de assistir isso agora, não adianta falar que não é, porque quem chega primeiro bebe água limpa mesmo. Claro, com certeza. Em todos os cenários. Em todos os cenários. E um dos motivos também é tá meus primos envolvidos, meus amigos. Eu até fiquei muito feliz dessa primeira Slay Agro ter uma pessoa tão próxima, que nessa volta para Valença eu tive convivendo muito e estou na torcida muito grande pelo projeto, não só da Beer Brahma, mas tem outros projetos. Por ser de Valença também, eu acho que temos que dar valor às coisas que tem em Valença, cara. Valença é extremamente... Tem muita coisa boa que... Acontecendo. A gente tem que dar valor a isso. Eu faço questão, quando eu viajo, quando eu vou em algum lugar, de contar, igual que a viagem com o Padre Milá, de contar... Ali é um exemplo muito bacana de você otimizar o custo com a mesma área. Com a mesma área. Porque ali ele fez fêmeas F1 Brahma com holandês, que deram uma produção de leite top, de custo baixo. Porque você viu o testemunho do carregado dele, Svani. As vacas não pegam carrapato, as vacas comem menos, as vacas emprenham tranquilo. Mas o mais interessante você não falou, o ganho de peso. É brutal. Marreta de umas vacas que você insemina elas depois com Brahma, te dá um bezerrão. E ali o que foi o mais interessante? Você lembra outra coisa que ele falou de nascer, que elas estão desse mesmo jeito das águas. Eu achei aquilo também bem legal, né? As vacas estão bem, né? Pois é, velho. E aí você vê como é que a biotecnologia da reprodução entra. Esse é o efeito da genética. Aí o que foi feito lá na fazenda Campo Alegre? Padre Milá. Nas F1 Bramolando, embrião sexado de macho. E aí ele tinha produção de leite de baixo custo e vendia no final do período vendia um touro. E agregava valor e otimizava o espaço e aumentava a sua receita. Por isso que eu acho que essas alternativas têm que andar muito juntos. Para você ter genética, mas ter sanitário, mas ter reprodução, tecnologia. Isso tem que ser um pacote que os técnicos capacitados como você
podem oferecer para o produtor que muitas vezes vai encorajar ele para uma tomada de decisão, né? E aí eu acho que é um tripé, porque aí entra também muito da área de comunicação, porque você precisa tornar... Com certeza. Fazer chegar no produtor. Porque a gente falou aqui de várias alternativas que poderiam estar servindo para a nossa região, para o nosso município, mas o produtor precisa ter conhecimento dela, né? Então, esse trabalho de extensão, o trabalho de internet, o trabalho de tudo isso, precisa ser feito para o produtor tomar conhecimento e tomar coragem, né? Eu fiz muito lançamento desse negócio do Sebrae Tech, por exemplo, porque era uma coisa que poderia muito ajudar, muito, mas muito mesmo. E ajudou a gente tem lá produtos oriundos do Sebrae Tech. Ajuda muito. Ajuda muito mesmo. Eu, finalizando, eu queria muito te agradecer e como reafirmar, estou muito feliz desse primeiro Sly Agro Seca Genética Uber Brahma, que eu tive essa oportunidade, te agradecer pela oportunidade também, porque foi coisas assim que aconteceu lá que realmente revi muita forma de pensar, que mudou muito as coisas. E outra coisa que aconteceu por último é de ganhar mais confiança, principalmente para mexer com o embrião. Hoje a tocada é outra, principalmente naquele lance de passar ultrassom na hora da inseminação. Hoje eu fiz isso e fiz um treininho básico lá de transferir embrião. Isso aí é outra tocada. Quando você pega na série, você vai mais confiante, graças a Deus pela oportunidade que a Uber Brahma me deu. Agradeço muito ao Aldo pela força que me deu. O Aldão, quando ele vai te dar uma força, ele não é muito de te alisar, não. Vai lá e passo lá, rapaz. Esse dia foi engraçado também. Vai lá e passo lá. Falei, pô, Aldão, obrigado pela força. Foi muito Sem bom. anestesia. Sem anestesia, Aldão. Não tem essa não. Foi muito bom, fica meu agradecimento. Eu acho que falamos de exportação, falamos de genética Uber Brahma, prova de avaliação, desafios, sustentabilidade, falamos e também dos objetivos, né? Onde quer chegar. Eu acho que estão todos de parabéns, foi uma excelente gravação aí, espero que todos aproveitem da melhor forma. Vai ser aproveitado. Com certeza. Obrigada, Felipe. E obrigada a você também que acompanhou até agora. Se você quiser seguir as redes sociais do Igor, minha e, claro, do nosso convidado, da empresa, conhecer mais sobre a genética e sobre os produtos que eles oferecem lá, tudo estará aqui na descrição do YouTube. A gente aguarda você no próximo Slay Agro. Muito obrigada. Tudo de bom. Bom, obrigado, irmão. Obrigada, gente.